Voltamos do intervalo e chegou a hora de arrastar os móveis da sala e curtir muita música aqui no Palavras de Vida. Essa semana você assiste ao clipe de Raios de Misericórdia, na voz da maravilhosa Eliana Ribeiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração. Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser. Que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração. Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser. Que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Seja minha paz, seja minha luz, seja o meu amor, seja o meu viver. Tu és o meu viver. Jesus, eu confio em vós. 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 E agora é o momento de conferir a mensagem especial que o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, tem para nós nesta semana. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Esse é o nosso cumprimento pascal, que vem da tradição antiga e do Oriente, em que os cumprimentos, em vez de bom dia, boa tarde, é anunciar: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia.
Que seja assim a nossa vida, meus irmãos e irmãs, a experiência da Páscoa em nossa vida, a nossa caminhada é bem por aí. Ou seja, de sermos testemunhas do Senhor estar vivo, ressuscitado no meio de nós. Nós passamos pela morte com Cristo, o nosso batismo. Nós somos chamados justamente a morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova. A imersão significa isso, emergirmos, afogarmos o mal e ressuscitarmos para a vida nova. Nós somos chamados a testemunhar o Senhor vivo presente no meio de nós. Estamos no segundo domingo da Páscoa. Celebramos a 8ª de Páscoa, 8 dias de Páscoa. Esse domingo, no passado, era chamado Domingo Inaubis, Domingo Branco, porque era quando os que tinham sido batizados na Páscoa, que trajavam durante a semana toda, durante as catequeses mistagógicas da semana da 8ª de Páscoa, entregavam sua veste branca na igreja, vinham de branco. Com o Papa São João Paulo II, também, esse segundo domingo da Páscoa, passou a ter uma outra denominação, Domingo da Misericórdia, levado um pouco pelas revelações da Santa Faustina, para que se anuncie gente, que o mistério da Páscoa do Senhor, a sua morte e ressurreição, deve manifestar a misericórdia de Deus na vida das pessoas, nos corações das pessoas, para que experimentem esse Deus que entra com seu coração em nossa miséria, cordes e a miséria, misericórdia. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, celebramos com alegria esse segundo domingo da Páscoa, Domingo Inaubis, Domingo da Misericórdia, conclusão da 8ª de Páscoa, com o coração renovado. E nos preparemos também para rezar pela Igreja do Brasil, que na próxima quarta-feira, dia 10, começa a 61ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB em Aparecida. Vai do dia 10 ao dia 19, dessa quarta-feira próxima até a semana seguinte, a sexta-feira, falando sobre a situação da Igreja no Brasil e a preparação para a elaboração das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Durante 10 dias estaremos reunidos em Aparecida para todo esse trabalho de reflexão, de partilha e, ao mesmo tempo, de nós procurarmos ver qual o melhor trabalho para levarmos a Igreja do Brasil a continuar sua bela e importante missão de evangelização, de proclamação de Jesus Cristo como Senhor da nossa própria vida. Portanto, a Igreja que caminha na história, como vai lembrar bem o jubileu, como o peregrino da esperança, tem essa grande missão também em nosso país, em nossa vida e em nossa caminhada, caríssimos amigos e irmãos. O segundo domingo da Páscoa nos traz uma riqueza muito grande de liturgia, meus irmãos e irmãs. Primeiro nos fala um pouco daquilo que deveria ser uma comunidade cristã, os Atos dos Apóstolos, um só coração, uma só alma, uma comunhão, partilha, preocupações estar uns com os outros. Nós que vivemos a campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs, vemos que o trecho dos Atos dos Apóstolos desse domingo, segundo domingo da Páscoa, é um grande e grave questionamento para todos nós. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro aos apóstolos e colocaram aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Consequências da vida do Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Nesse mundo nós não levamos nada a não ser o bem que nós fazemos. Tantas injustiças, tantos problemas que nós temos hoje, que nós encontramos nas ruas de nossas cidades, nas marquises de nossos prédios, nas encruzilhadas das nossas vias e ruas, nossas avenidas. Quantas situações também de pessoas, mesmo com as suas casas desempregadas, necessitadas. Nós sabemos que a questão social é muito grande,
Nós sabemos que os cristãos têm uma resposta que não vem por uma lei, por uma obrigação, por regime político. Vem do seu coração aberto para poder fazer o bem, poder ajudar as pessoas a fazerem o bem, a partilharem com o coração generoso as pessoas. Aí está a diferença, meus irmãos e irmãs, que acontece com os cristãos. Não é um regime político, não é uma lei que obriga, mas é o coração aberto de ver Jesus Cristo na pessoa do outro. Por isso mesmo partilha, como lembra bem, os Atos dos Apóstolos. E o Evangelho, caríssimos amigos e irmãos, fala de duas celebrações, 2 semanas. Ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes a mão e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E disse novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles. Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não os perdoar serão retidos. Primeiro dia de semana, domingo, estavam reunidos. Jesus se colocou no meio deles, deu-lhes a paz e deu-lhes o dom do Espírito Santo para que sejam perdoados os pecados. Renove o mundo pelo perdão dos pecados. Esse gesto, meus irmãos e irmãs, retoma a prática da igreja de aos domingos se reunir e ver que Cristo está presente no meio de nós, ressuscitado. Diz a leitura do Evangelho que nesse domingo não estava Tomé, Dídimo, que era um dos 12. E quando contaram para ele, não acreditou. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos e do seu lado, não acreditarei. A experiência com o Cristo ressuscitado, meus irmãos e irmãs, supõe também que nós acreditemos nos testemunhos daqueles que o viram, daqueles que o encontraram. Mas Tomé, coração fechado, não quis acreditar e nos dá a possibilidade também de podermos, com Tomé, manifestar a nossa vida de fé em Cristo Jesus. 8 dias depois, domingo seguinte, encontramos os discípulos novamente, reunidos em casa. Lembrar que a igreja nasce nas casas, celebra a Eucaristia nas casas. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende tua mão e coloca do meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Portanto, meus irmãos e irmãs, semana seguinte, estão reunidos novamente, se coloca Jesus no meio deles. Cada vez que nós temos a celebração da missa e é levada a Eucaristia à nossa frente, nós aprendemos essa palavra, meu Senhor e meu Deus. Tomé disse e colocou sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós também somos chamados a manifestar nossa vida de fé, meu Senhor e meu Deus, presente em cada Eucaristia, sinal do pão e do vinho, seu corpo e seu sangue, dado por todos nós. Portanto, na liturgia desse domingo, meus irmãos e irmãs, aparece também essa oportunidade de a cada domingo, primeiro dia da semana, nos reunirmos e sabemos que Ele se encontra vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. E como Tomé, nós somos chamados a dizer também que nós cremos, meu Senhor e meu Deus. Como os discípulos também, recebemos a paz que vem do Senhor e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs,
recebemos o dom do Espírito Santo para a reconciliação do mundo. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes serão perdoados. E o Evangelho conclui dizendo que muitos outros sinais apareceram e não estão escritos no livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Nem tudo está escrito, diz aqui o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, não é 30 a 31. Lembrando para nós, meus irmãos e irmãs, que muitas coisas vêm da tradição da igreja, que vai passando de geração em geração, aquilo que significa crer em Jesus Cristo e caminhar com o Senhor. E por isso mesmo a igreja traz consigo que a palavra de Deus nos vem pela Escritura e pela tradição, que vai nos trazendo justamente essa presença do Cristo ressuscitado em nossa vida. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse domingo, segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, ela tem também a segunda leitura, que nos fala também dessa experiência do ressuscitado. A leitura, meus irmãos, de São João, a primeira carta. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Os mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é que veio da água e pelo sangue, pelo Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. O Espírito é que dá testemunho que o Espírito é a verdade. Nascer de Deus, ser renascido no Senhor, ter o dom do Senhor, poder testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Como lembra a leitura dos Atos dos Apóstolos, ou seja, tendo uma comunidade de comunhão, onde não havia necessidade entre ele, um grande questionamento para nós. E o Evangelho, que nos faz no ritmo semanal de encontrar-nos uns com os outros, daí vem a importância da nossa presença na missa dominical, encontrando o Senhor e testemunhando ao nosso mundo, encontrando o Senhor que está presente no meio de nós. Nós, meus irmãos e irmãs, que durante o tempo da pandemia, ficamos muito tempo também isolados, e ainda agora algumas questões ainda persistem em nossa sociedade, que devem levar a um certo tipo de isolamento, mas nós somos chamados a vivermos, experimentarmos essa presencialidade, a participação no encontro dos irmãos a cada domingo, a cada primeiro dia da semana. É o encontrar o Senhor, poder realmente encontrar, ver a presença de Deus. E cada celebração, meus irmãos e irmãs, que nós participamos, deve ser um encontro com o Cristo ressuscitado. Encontro com os irmãos, com a palavra, encontro com o Senhor Eucarístico. Cada vez que nos reunimos presencialmente, essa é a importância de estarmos juntos, podemos dizer: o Senhor está presente no meio de nós. Meu Senhor e meu Deus, nos dá o dom da paz e da reconciliação. Ele está vivo e nós cremos. Ele passa em nossa vida. Portanto, a liturgia deve nos levar ao encontro com o Senhor, a estar com o Senhor cada dia da nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, eis aí o grande desafio para que nós possamos, ao celebrar, sermos essa comunidade de comunhão e de unidade. Uma boa continuação da Páscoa. Que o Senhor nos dê sempre a alegria da ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço as palavras e os ensinamentos mais uma vez do Morani e agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu desejo a você um ótimo domingo e a gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau, tchau!